Olá, corredor e corredora! Seja bem-vindo a mais um vídeo da nossa série sobre lesões na corrida. No episódio anterior, a parte 1, falamos sobre alguns métodos de treino que, por si só, já carregam um alto potencial de gerar lesões quando aplicados sem o devido cuidado. Mas hoje vamos aprofundar em algo ainda mais sutil e talvez até mais perigoso. Não é apenas o treino em si que pode ser um problema, mas sim a forma como os treinos combinam entre si ao longo da semana, do mês e da temporada. E aqui entram mais 3 gatilhos, pontos fundamentais que todo corredor precisa conhecer: cargas conflitantes, gradação das cargas e padrões constantes. Para deixar claro e fácil de entender, vou usar algumas analogias, exemplos práticos e até comparações com a vida cotidiana. Você vai perceber que muitas vezes o erro não está na falta de treino, mas na falta de lógica. Sobre as cargas conflitantes, quero que você imagine a seguinte situação: você está tomando um medicamento prescrito pelo médico. Esse remédio tem um efeito benéfico no organismo. Agora, você resolve tomar outro medicamento também útil para outra causa, mas sem saber que ele pode anular o efeito do primeiro ou até causar uma interação perigosa. Resultado: algo que poderia ser positivo vira um risco à saúde. Na corrida, funciona de forma muito parecida. E o que são as cargas conflitantes? São treinos ou estímulos diferentes que, quando aplicados sem lógica na ordem ou na recuperação, passam a se anular ou até se prejudicar mutuamente. Não é apenas correr demais, é correr errado e sem relação ao que vem antes e depois. Vamos aos exemplos práticos de conflito. Você faz um longão no domingo e, animado, aceita um convite para jogar futebol na segunda. E o que acontece? Seus músculos e articulações já fatigados recebem novas solicitações completamente diferentes e o risco de lesão dispara. Outro exemplo: você correu tiros fortes à noite e no dia seguinte, de manhã, resolve fazer um treino pesado de musculação. E o corpo não teve tempo de se recuperar. Até algo aparentemente inofensivo, como uma sessão longa de alongamento ou flexibilidade, pode se tornar prejudicial se mal posicionado. Por exemplo, antes ou logo após um treino longo, de força ou de velocidade. Eu mesmo aprendi da pior maneira os efeitos de uma carga mal posicionada. Certa vez, após um treino intenso de marcha atlética, resolvi fazer uma série de alongamentos de intensidade apenas moderada. Resultado: sofri um estiramento na musculatura posterior da coxa que me tirou dos treinos por 4 semanas. Repare, não foi um esforço extremo, mas sim uma solicitação aparentemente leve que, aplicada no momento errado, virou uma interação perigosa. O músculo estava fadigado, sem chance de recuperação, e o alongamento atuou como um gatilho para a lesão. Naquela época, eu ainda era novato em tudo que dizia respeito ao treinamento. Só sabia dos benefícios do alongamento, mas não tinha noção da quantidade de detalhes que envolve o quanto e como aplicar esse estímulo. O clube onde eu treinava marcha atlética era multidisciplinar e reunia atletas de alto nível em várias modalidades. Era como se o município fosse uma capital dos esportes, com equipes fortíssimas de basquetebol masculino e feminino. Foi lá que conheci um jogador notável que disputou 2 Jogos Olímpicos e 2 Mundiais pela seleção. Sempre observador dos movimentos, percebi que, tanto correndo na quadra quanto andando normalmente, ele tinha um padrão diferente na flexão de uma das pernas. Até que um dia, curioso, perguntei: Marcelo, por que você tem esse movimento diferente na perna? Ele respondeu com simplicidade: tive uma distensão forte na parte anterior da coxa. Quando isso acontece, forma-se um tecido cicatricial fibroso. Quanto maior a ruptura, maior a fibrose e também a perda da função muscular. Aquele caso ficou também registrado. Mais tarde juntei os 2 casos, o meu e o dele, e percebi como diferentes cargas mal aplicadas ou mal posicionadas podem gerar consequências sérias, até mesmo em regiões do corpo atípicas em determinada modalidade. Foi o início da minha consciência sobre as ligações íntimas entre treino, lesão e as interações escondidas entre estímulos. Perceba, não é a quantidade isolada de treino que causa lesão, mas sim a ordem, a qualidade e a lógica da combinação. Muitos corredores amadores, ao montar seus próprios treinos, até conseguem organizar o quanto correr, mas já erram logo ali. E essa é apenas a página 1, pois se esquecem ou não estão preparados para pensar nas variações e como esses treinos se encadeiam. E é exatamente essa falta de lógica que abre a porta para a sobrecarga e, consequentemente, para as lesões. Em resumo, tipo, qualidade e quantidade das cargas precisam andar juntos. Esse tripé é o que garante que o treino de fato gere evolução em vez de problemas. Agora vamos para o segundo ponto: a gradação das cargas. Aqui a metáfora é simples. Imagina alguém que aprende a andar de bicicleta na quarta-feira,
porque no sábado já decidiu atravessar uma cidade movimentada pedalando. Ele até pode conseguir, mas o que será do corpo, dos joelhos, da resistência, da segurança no trânsito? É exatamente isso que muitos corredores fazem. Quando você aplica um bloco de treinos muito acima da sua capacidade atual, está queimando etapas, pode até cumprir a meta momentânea, mas a consequência é imprevisível. Por exemplo, o sistema cardiovascular se adapta rápido, isso dá uma falsa sensação de preparo, mas os ossos, tendões, ligamentos e músculos precisam de muito mais tempo. Então, aprofundando mais esse importante ponto para você, veja que interessante. Essa diferença de tempo de adaptação entre os sistemas fisiológicos, pois ela é crucial para entender por que tanta gente se machuca na corrida. Vou detalhar para você. Sistema cardiovascular de adaptação rápida. Em 4 a 8 semanas de treino regular já existe melhora perceptível na frequência cardíaca de repouso, no débito cardíaco e na eficiência da circulação. Resultado: o corredor se sente mais preparado, com fôlego sobrando e mais resistência geral. Ossos, o sistema esquelético, tempo de adaptação muito mais lento, em média de 4 a 6 meses, para começar a haver ganhos significativos de densidade mineral óssea. Estímulo: carga repetida, como a corrida, estimula a remodelação óssea. Risco: se a progressão for rápida demais, surgem fraturas por estresse, porque o osso ainda não está reforçado. Tendões: tempo de adaptação, cerca de 6 a 12 meses para mudanças estruturais consistentes. Espessamento, melhora da rigidez elástica. Tendões são pobres em vascularização, então a regeneração é lenta. Risco: tendinites e tendinopatias aparecem cedo quando a carga aumenta rápido demais. Ligamentos: tempo de adaptação semelhante aos tendões, com remodelação lenta, até 12 meses para ganhos sólidos. Função: estabilizam articulações. Quando sobrecarregados, sem tempo de adaptação, ficam suscetíveis a microlesões e instabilidades. Os músculos: tempo de adaptação mais rápido que ossos e tendões, mas ainda mais lento que o sistema cardiovascular. Em 8 a 12 semanas já existe ganho de força, hipertrofia e melhora da resistência muscular. Porém, a fadiga acumulada com a falta de recuperação pode levar a estiramentos e contraturas antes que ocorra uma adaptação estável. O cardio engana. Em 1 ou 2 meses, o corredor já sente fôlego para ir além, mas ossos, tendões e ligamentos precisam de 3 a 6 vezes mais tempo para se fortalecer ao nível de sobrecarga da corrida. Por isso, a progressão gradual, volumes e intensidades, é a chave para dar chance às estruturas de sustentação se adaptarem. Se você pula esse tempo, o corpo cobra a conta em forma de lesão. Um exemplo muito comum: corredores que treinam apenas há alguns meses e já se inscrevem em meia maratona ou, muito pior, numa maratona. Eles até completam a prova, mas as estruturas musculoesqueléticas não estão maduras o suficiente para sustentar aquele esforço. É o típico caso da lesão que aparece logo depois. Já vi muito isso acontecer. E por tudo visto até aqui é que tem alguns critérios técnicos desenvolvidos, bem definidos e com boa experiência para indicar o momento certo do aluno estrear numa maratona. Respeitar a gradação é como subir uma escada. Você pode até tentar pular 2 ou 3 degraus de uma vez, mas o risco de tropeçar é muito maior. Cada degrau consolidado representa uma base sólida para o próximo. É nessa progressão inteligente que o corpo se fortalece, adapta-se e constrói consistência. Em resumo, a pressa é inimiga da corrida. Quem queima etapas pode até ter conquistas rápidas, mas invariavelmente paga caro depois. Aliás, veja tudo sobre queimar etapa no link do vídeo que vou deixar aqui na descrição. E agora vamos falar do terceiro ponto: os padrões constantes. Se a gradação errada é o erro da pressa, o padrão constante é o erro da estagnação. Muitos corredores acreditam que estão se protegendo de lesões ao repetir sempre o mesmo treino. 5 km no mesmo ritmo, no mesmo percurso, várias vezes por semana. Mas na prática, isso gera um estresse silencioso. O corpo não evolui, a mente se cansa e as microlesões se acumulam. Além disso, o metabolismo se adapta de forma desfavorável. Aquele corredor que busca emagrecer percebe que não perde mais peso. O corredor que busca performance sente que parou de evoluir. Platôs constantes são como areia movediça. Você tem a sensação de estar correndo, mas na verdade não está saindo do lugar. E pior, pode estar afundando. Um bom plano de corrida é como uma partida de xadrez. Cada peça representa um método de treino. Força, resistência, velocidade, recuperação. Se você usa a mesma peça, ignora as outras ou move todas de forma aleatória, o resultado é previsível. Checkmate. E na corrida, o checkmate se chama lesão. Em resumo,
Variar com inteligência é fundamental. Um bom planejamento usa diferentes métodos em diferentes momentos, respeitando fundamentos fisiológicos e individuais. Agora vamos recapitular os 3 grandes erros que mais geram lesões quando falamos de combinações e progressão dos treinos. Cargas conflitantes, quando a ordem e a recuperação não são respeitadas e os estímulos se anulam ou destroem mutuamente. Gradação das cargas, quando você pula etapas e se lança em desafios para os quais o seu corpo ainda não está pronto. Padrões constantes, quando você estaciona sempre nos mesmos treinos, sem progressão e sem variação, e acaba caindo no estresse ou no platô. A corrida, quando bem estruturada, é uma fonte incrível de saúde, performance e longevidade esportiva. Mas quando mal conduzida, ela cobra um preço alto em forma de lesões. E você, já se reconheceu em alguns desses 3 erros? Já viveu na pele as consequências de cargas conflitantes, de pular etapas ou de se prender na mesmice? E só para te lembrar, no próximo vídeo vamos fechar essa trilogia com as lesões típicas da corrida e como evitá-las. Não perca isso! E se até aqui pude te ajudar, vai deixando seu like, compartilha esse vídeo e se inscreve no canal para seguirmos explorando os bastidores do treinamento de corrida, trazendo clareza e ferramentas para que você evolua com consistência, segurança e prazer.